pode ficar com o aeroporto, Clara. Porque a lua de mel, eu vou viver com ela. Clara chegou ao aeroporto internacional do Galeão, acreditando que ainda havia uma última chance de salvar o casamento. Mas Rafael já tinha decidido transformar o fim deles em espetáculo. Diante de malas de luxo, cartões corporativos e olhares curiosos, ele apareceu de mãos dadas com Isabela, chamando a amante de verdadeiro amor da sua vida. O que Rafael não sabia era que cada passagem, cada reserva e cada privilégio daquela viagem carregava uma assinatura que ele nunca se deu ao trabalho de respeitar. Quando o avião deixasse o Rio, o homem que a abandonara em público descobriria que havia embarcado direto para a própria ruína. Clara ouviu a frase sem piscar, como se o corpo tivesse aprendido, depois de anos, a não entregar nenhuma dor antes da hora certa. O saguão do Galeão fervia ao redor deles, com famílias puxando malas, crianças abraçadas a travesseiros de pescoço, executivos olhando relógios e turistas tirando fotos perto dos painéis de embarque. Rafael estava elegante demais para um marido que dizia estar apenas viajando a trabalho, camisa de linho azul, relógio caro, óculos escuros presos na gola e o perfume importado que ela mesma comprara no aniversário dele. Ao lado, Isabela sorria com a segurança de quem acreditava ter vencido uma guerra antes de entender onde ficava o campo de batalha. Usava um vestido branco leve, quase uma provocação de noiva, e apertava o braço de Rafael como se o homem fosse um troféu recém-retirado de uma vitrine de Ipanema. Clara segurava apenas uma bolsa pequena, os documentos do casamento e um silêncio tão firme que parecia aço polido. Rafael inclinou o rosto na direção dela, baixando a voz apenas o suficiente para fingir elegância, mas alto o bastante para que os dois funcionários do check-in executivo escutassem. Disse que não queria cenas, que ela sempre fora boa em parecer digna. Então, deveria terminar aquela manhã do mesmo jeito. Isabela soltou um riso curto, quase doce, e comentou que era melhor assim, sem barraco, porque gente fina sabia perder. Clara sentiu a frase tocar um lugar antigo, aquele mesmo lugar onde, durante 3 anos, ela havia guardado respostas que poderiam destruir jantares, reuniões e sobrenomes. Em vez de revidar, olhou para as 2 malas despachadas no nome de Rafael e para a etiqueta dourada da sala VIP. Era curioso como ele exibia tudo aquilo como conquista própria à viagem. A reserva, a classe executiva, o resort em Fernando de Noronha, o pacote que a imprensa de turismo chamaria de sonho brasileiro. Ele nunca perguntara de onde vinha a chave, apenas gostava de abrir portas. Um funcionário aproximou-se com cuidado, reconhecendo primeiro o rosto de Clara e só depois a cena. O crachá dizia Marcelo, supervisor de atendimento premium. E seus olhos hesitaram entre a descrição profissional e uma surpresa quase respeitosa. Elle murmurou, com uma gentileza treinada demais para ser casual, que a sala Monteiro estava disponível. Caso a senhora desejasse aguardar em privacidade, Rafael franciu a testa, irritado com aquela interrupção que não o colocava no centro. Perguntou. Seco. Desde quando chamavam qualquer passageira abandonada de senhora Monteiro? O supervisor empalideceu um pouco, percebendo que havia dito mais do que devia. Clara apenas respondeu que não precisava da sala. Obrigada. Isabela arqueou as sobrancelhas, avaliando o sobrenome como quem encontra uma peça fora do quebra-cabeça. Mas Rafael não deu importância. Para ele, Monteiro era apenas o nome de solteira que Clara quase nunca usava. Um detalhe velho, sem brilho, de uma família que ele nunca visitava porque preferia dizer que tinha vencido sozinho. Quando Rafael pegou o cartão de embarque, fez questão de mostrá-lo a Clara, como se aquele retângulo fosse uma sentença. Assento 2A para ele.
2B para Isabela. Embarque prioritário. Champagne entre de décollage. Ele disse que havia passado anos carregando uma esposa fria, orgulhosa, incapaz de acompanhar seu crescimento, e que merecia alguém que soubesse celebrar sua ambição. Clara ouviu cada palavra sentindo menos tristeza do que espanto. Não porque a traição fosse nova, mas porque a arrogância dele ainda conseguia se apresentar como coragem. Ela lembrou das madrugadas em que revisou contratos enquanto Rafael dormia, das reuniões em que permitiu que ele falasse primeiro, dos almoços em que a mãe dele insinuava que Clara deveria agradecer por ter sido escolhida por um homem com futuro. Futuro. A palavra agora parecia uma mala deixada na esteira errada. Rafael não havia construído o futuro. Ele apenas caminhara sobre uma ponte que Clara mantinha de pé em silêncio. Isabela aproximou-se um pouco mais, perfumada e impaciente, e disse que Rafael não precisava explicar tanto a uma mulher que nunca entendeu o que era paixão. Ela falava com aquele sotaque polido de quem treinou pertencimento diante do espelho, misturando doçura com veneno em doses calculadas. Clara a observou sem raiva imediata. Havia algo quase triste naquela mulher que confundia suíte presidencial com segurança, sobrenome com amor, cartão corporativo com destino. Ainda assim, tristeza não era perdão. Isabela sabia do casamento. Sabia dos almoços de família. Sabia da aliança que Rafael escondera no bolso durante meses antes de finalmente tirá-la, em público. Clara havia visto mensagens suficientes. Reservas duplicadas suficientes. Mentiras suficientes. Naquela manhã, porém, não precisou mostrar nada. Bastava deixá-lo seguir. O painel anunciou o embarque para o voo com conexão em Recife. E Rafael sorriu como quem recebe aplausos invisíveis. Disse a Clara que ela podia mandar as coisas dele para o apartamento da Barra, porque quando voltasse, resolveriam o divórcio nos termos dele. Clara então fez a primeira coisa que realmente assustou. Rafael sorriu. Não um sorriso grande. Não cruel. Nem teatral. Apenas uma curva pequena, cansada e limpa. Como quem finalmente solta uma mala pesada depois de carregar por quilômetros. Rafael perdeu por um segundo a pose, porque estava preparado para lágrimas, insultos, súplicas, talvez até uma tentativa humilhante de segurá-lo pelo braço. Não estava preparado para a tranquilidade. Clara disse, em voz baixa, que ele deveria aproveitar a viagem enquanto ainda pudesse chamar Lade dele. Isabela revirou os olhos. Mas Rafael ficou parado por um instante, incomodado com a escolha das palavras. Enquanto isso, o celular de Clara vibrou dentro da bolsa. Na tela apareceu o nome de Dr. Nogueira, advogado da família Monteiro. Ela não atendeu. Ainda não. A ordem das coisas importava. Primeiro, Rafael precisava passar pelo portão. Primeiro, precisava entregar seu cartão de embarque. Posar como homem livre. Atravessar o corredor acarpetado e sentar-se no lugar que acreditava ter comprado com o próprio sucesso. O embarque prioritário foi anunciado. E os dois avançaram. Rafael não resistiu a olhar para trás uma última vez. Esperava encontrar Clara menor, perdida no meio do saguão, reduzida ao papel de esposa descartada. Mas ela continuava no mesmo lugar, ereta, com os cabelos presos de forma simples e o rosto sereno demais para a cena que ele havia montado. Ao redor, algumas pessoas fingiam não olhar, outras olhavam sem disfarce. Uma senhora cochichou com o marido. Um rapaz levantou o celular discretamente. E uma funcionária da companhia aérea encarou Clara com uma compaixão que quase a feriu. Clara odiou aquela pena mais do que as palavras de Rafael. A pena sempre vinha antes da verdade, quando as pessoas não sabiam quem tinha a chave da porta. Marcelo, o supervisor, voltou a se aproximar e perguntou se ela desejava cancelar algum serviço vinculado à reserva.
A pergunta foi baixa, profissional, mas continha o peso de quem conhecia o sistema. Clara respondeu que não, que tudo deveria seguir exatamente como estava até a decolagem. Rafael e Isabela desapareceram pelo Finger como atores entrando no último ato de uma peça que não sabiam ter sido escrita por outra pessoa. Clara caminhou até a parede de vidro de onde se via parte da pista. Os aviões alinhados sob a luz branca do rio, as equipes de solo movendo cones, bagagens e escadas com precisão coreografada. Não havia chuva, não havia tempestade. Não havia nenhum sinal dramático no céu. A tragédia, pensou Clara. Raramente precisava de trovões. Às vezes vinha com ar-condicionado, perfume caro e anúncio de embarque. Ela abriu a bolsa, tirou uma pasta fina e conferiu pela última vez as cópias dos documentos certidão de casamento. Acordo societário da Horizonte Azul Turismo. Procuração limitada concedida a Rafael. Comprovantes das reservas. Prints das Mensagens. Relatório interno sobre uso indevido de benefícios corporativos. Tudo estava ali. Organizado não para humilhar, mas para encerrar a humilhação ele mesmo escolhera fazer em público. Clara apenas escolhera não impedir. Dentro do avião. Rafael recebeu champanhe antes da decolagem e aceitou como se fosse confirmação divina de que sua nova vida havia começado. Isabela tirou uma foto das taças, cuidando para enquadrar o canto da poltrona executiva e a bolsa de grife apoiada no colo. Ela escreveu uma legenda ambígua sobre recomeços merecidos. Mas antes de publicar, perguntou se ele tinha certeza de que Clara não faria escândalo. Rafael riu, mais alto do que precisava, e disse que Clara tinha orgulho demais para se expor e dinheiro de menos para brigar. A frase pousou entre eles com uma facilidade antiga. Isabela sorriu, mas seus olhos buscaram algo no rosto dele. Talvez a segurança absoluta que um homem rico deveria transmitir. Rafael pegou o celular e viu 3 chamadas perdidas de um número fixo de São Paulo. Ignorou. Depois apareceu uma mensagem curta de sua mãe Rafael. O que você fez no aeroporto? Ele travou por um segundo. Mas Isabela encostou a cabeça em seu ombro e disse que o mundo sempre tentava atrapalhar quem tinha coragem de ser feliz. No saguão. Clara finalmente atendeu a ligação de Dr. Nogueira. A voz do advogado veio calma, grave, com o cuidado de quem sabia que uma assinatura podia soar mais violenta do que um grito. Ele perguntou se o embarque havia sido concluído. Clara olhou para o avião, iniciando o taxiamento, e respondeu que sim. Que Rafael estava a bordo com Isabela. Do outro lado, houve uma pausa breve. Não de dúvida, mas de respeito ao tamanho da queda que se aproximava. Nogueira informou que o pedido de divórcio litigioso já fora protocolado, que a notificação de revogação da procuração seguiria imediatamente para a diretoria da Horizonte Azul e que o jurídico do Grupo Monteiro havia sido autorizado a suspender todos os cartões corporativos vinculados ao uso pessoal de Rafael. Clara fechou os olhos por um instante. Não sentiu prazer. Sentiu um cansaço profundo, quase uma febre saindo do corpo. Perguntou apenas se o resort já havia recebido a comunicação. O advogado respondeu que receberia assim que o avião deixasse o solo. O avião acelerou na pista como se carregasse um homem rumo ao paraíso. Clara viu a aeronave ganhar velocidade, erguer o nariz e se desprender do chão, pequena e brilhante contra o céu do rio. Foi só então que ela permitiu que uma lágrima caísse. Uma única. Rápida. Não por Rafael, mas pela mulher que havia passado anos confundindo silêncio com nobreza. O celular vibrou novamente. Agora, com uma mensagem automática do banco, confirmando o bloqueio preventivo de cartões adicionais. Em seguida, outra notificação surgiu do sistema interno da Horizonte Azul. Acesso administrativo de Rafael Almeida, suspenso para revisão de conformidade. Clara guardou o aparelho e respirou fundo.
Ao seu lado, Marcelo fingiu observar a pista. Mas a voz dele saiu respeitosa quando disse que o carro da família Monteiro já estava na área reservada. Ela agradeceu e começou a caminhar. Sem pressa. Passando pelo mesmo saguão onde minutos antes tentaram transformar, lá em abandono. No seu. Rafael finalmente atendeu a chamada de Doutor Nogueira. Irritado com a insistência e ainda preso ao cinto de segurança. Disse que estava em voo e que qualquer assunto poderia esperar sua chegada ao paraíso. O advogado não alterou o tom. Informou que falava em nome de Clara Monteiro, acionista majoritária da Horizonte Azul Turismo e titular das reservas utilizadas naquela viagem. Rafael ficou imóvel, a taça esquecida na mão. Isabela virou o rosto devagar. Nogueira continuou, explicando que, a partir daquele momento, Rafael não possuía mais autorização para representar a empresa, movimentar cartões, alterar contratos ou usufruir de benefícios corporativos em nome do grupo. As palavras atravessaram a cabine como gelo. Rafael tentou rir. Acusou Clara de blefe. Disse que resolveria tudo quando pousasse. Então o advogado respondeu que talvez fosse difícil, porque ao pousar ele seria recebido não como diretor em lua de mel, mas como hóspede com pagamento sob revisão e parte notificada em processo de divórcio, pela janela. O rio desaparecia sob as nuvens. Pela primeira vez naquela manhã, Rafael quis voltar, mas o avião já estava alto demais. Rafael ficou com o telefone encostado ao ouvido mesmo depois que Dr. Nogueira desligou, como se a linha morta ainda pudesse lhe devolver a vida que ele imaginava controlar. O ronco suave do avião, o brilho discreto da cabine executiva e a taça de champanhe em sua mão pareciam de repente objetos cenográficos de uma mentira cara demais. Isabela observava cada detalhe do rosto dele. Primeiro, com impaciência. Depois, com uma atenção afiada. Ela conhecia homens fingindo poder. Havia convivido com muitos em restaurantes da Barra, eventos de turismo e festas onde sobrenomes abriam portas que dinheiro novo ainda não sabia destrancar. Mas Rafael sempre parecera diferente. Falava de contratos internacionais, de resorts parceiros, de expansão para o Nordeste, de reuniões com investidores, como se o mundo estivesse naturalmente inclinado diante dele. Agora, no entanto, bastara uma ligação para sua boca secar e seus olhos perderem o foco. Ela tocou o braço dele e perguntou, com voz baixa, o que Clara tinha feito. Rafael guardou o celular rápido demais, irritado por ter sido visto vulnerável, e respondeu que era teatro, que Clara sempre fora dramática quando se sentia contrariada. Só que suas mãos tremiam. A aeromoça se aproximou para oferecer o menu, sorrindo com a educação tranquila de quem não participa das tragédias alheias. Mas as presencia de perto. Rafael tentou recompor o ar de homem, acostumado a ser servido. Pediu vinho branco. Perguntou se haveria algum problema em usar o cartão corporativo já cadastrado para compras a bordo, e sorriu de um jeito que antes encantava recepcionistas, gerentes e sogras. A aeromoça consultou o tablet e disse, com cuidado, que o método de pagamento vinculado à reserva estava indisponível para novas cobranças. Rafael ouviu a frase como um insulto pessoal. Disse que devia haver um engano, que era diretor da Horizonte Azul Turismo, que aquele pacote fazia parte de uma parceria premium. A moça manteve o sorriso, mas seus dedos pararam sobre a tela. Informou que a reserva continuava ativa. Porém, alterações e despesas adicionais exigiriam outro pagamento. Isabela virou o rosto para a janela, fingindo admirar as nuvens. Mas a vergonha subiu por seu pescoço como uma mancha quente. A primeira classe ainda era confortável, mas o conforto havia mudado de dono. Rafael abriu o aplicativo do banco com movimentos duros, como se pudesse intimidar números.
O saldo aparecia normal em sua conta pessoal, mas os cartões adicionais do grupo estavam bloqueados. O limite corporativo, que ele usara durante anos como extensão natural do próprio ego, surgia com uma mensagem seca de suspensão preventiva. Ele tentou acessar o sistema interno da empresa pelo celular. Senha inválida. Tentou novamente. Acesso temporariamente revogado. A tela pequena parecia zombar dele com palavras limpas demais. Isabela viu por cima do ombro antes que ele escondesse o aparelho. E algo dentro dela começou a recalcular. Não era apenas uma briga conjugal. Não era uma esposa humilhada tentando assustar o marido com advogado de família. Havia mecanismos reais se movendo. E eles se moviam rápido. Rafael digitou uma mensagem para o diretor financeiro, exigindo explicações. A resposta veio fria, sem a bajulação de costume por orientação jurídica. Todos os assuntos deveriam ser tratados com a presidência interina e o conselho. Presidência interina. Conselho. Eram palavras que ele usava para impressionar os outros. Agora soavam como portas se fechando por dentro. No galeão. Clara não voltou para casa chorando como muitos esperariam. Entrou no carro preto, que a aguardava na área reservada, e pediu ao motorista que seguisse primeiro para o escritório do Rio. Não para o apartamento. O banco de couro frio recebeu seu corpo como uma pausa, mas não como descanso. Pelo vidro fumê. Viu o terminal se afastar. E com ele, a versão de si mesma que Rafael acabara de abandonar em público. Dr. Nogueira permanecia na linha, repassando os próximos passos com a precisão de quem montara aquele tabuleiro por semanas. Clara escutava sem interromper. A revogação da procuração já seguira para os bancos, para a diretoria, para os parceiros estratégicos e para o resort. A comunicação ao conselho seria feita em menos de 1 hora. A equipe de compliance analisaria despesas dos últimos 12 meses. Clara sentiu o estômago apertar ao imaginar o nome de Rafael sendo desmontado em planilhas. Havia amado aquele homem. Ou ao menos a promessa dele. Não queria vê-lo destruído por prazer. Queria apenas que ele parasse de usar a vida dela como escada. Isabela pediu licença para ir ao banheiro. Mas seu verdadeiro destino era o espelho estreito onde pudesse respirar sem o olhar de Rafael. Trancada naquele espaço minúsculo, apoiou as mãos na pia e encarou a própria imagem. A maquiagem continuava impecável. O vestido branco ainda sugeria leveza. E o anel discreto que Rafael lhe dera. Na noite anterior, brilhava como uma promessa de entrada definitiva num mundo que sempre a deixara do lado de fora. Ela não era ingênua. Sabia que Rafael era casado quando aceitou o primeiro jantar. Sabia que a história de casamento morto era contada por homens demais para ser automaticamente verdadeira. Mas também sabia ler oportunidades. Trabalhara anos como consultora de viagens de luxo, servindo gente que a tratava pelo primeiro nome quando precisava dela e a esquecia na hora das fotos. Quando Rafael apareceu, dizendo que Clara era uma esposa sem ambição, uma mulher apagada que não entendia negócios, Isabela acreditou porque precisava acreditar. Agora, o nome Monteiro voltava à sua memória com outra luz. Ela já vira esse nome em contratos, em participações societárias, em reservas que não se cancelavam sem autorização especial. Ao voltar para a poltrona, Isabela encontrou Rafael falando baixo com a mãe. Dona Lúcia gritava do outro lado, e mesmo com o ruído da cabine, dava para perceber o pânico elegante daquela família que sempre viveu de aparências bem passadas. Rafael dizia que Clara estava tentando se vingar porque fora abandonada. Que tudo seria revertido. Que ninguém poderia tirá-lo da empresa que ele ajudara a erguer. A mãe respondeu algo que fez o sangue desaparecer do rosto dele. Clara não precisava tirar o que nunca fora seu. Isabela fingiu não ouvir. Mas ouviu. Rafael encerrou a ligação com raiva, pressionando o celular contra a coxa. Disse que sua mãe estava histérica
e que famílias tradicionais sempre tremiam diante da palavra divórcio. Isabela não comentou. Pela primeira vez desde que atravessaram o portão de embarque, ela reparou que Rafael dizia família tradicional, como quem tenta vestir um paletó emprestado. O paletó ainda servia nos ombros. Mas as costuras começavam a denunciar o corpo errado. O voo seguiu sobre o litoral como uma contradição cruel. Lá fora, o azul era vasto, quase sagrado. Dentro da cabine, cada minuto estreitava o espaço ao redor de Rafael. Ele tentou ligar para um gerente do resort assim que o sinal permitiu troca de mensagens via internet. Escreveu exigindo confirmação da suíte oceânica, do transfer privativo, do jantar de boas-vindas e da experiência exclusiva que havia prometido a Isabela com voz de homem invencível. A resposta demorou 6 minutos. Mas envelheceu Rafael em 6 anos. O resort confirmava a chegada dos hóspedes. Porém, informava que serviços adicionais, upgrade, de experiências e autorizações de consumo seriam mantidos sob verificação da titular do pacote. Titular? Isabela leu a palavra antes que ele apagasse a conversa. Perguntou quem era a titular. Rafael respondeu que era uma formalidade administrativa, porque Clara cuidava de algumas reservas da empresa. Isabela o encarou até ele desviar os olhos. Ela conhecia formalidades. Formalidade era o nome bonito que ricos davam às chaves que não entregavam a qualquer um. Enquanto isso, Clara chegava ao escritório carioca da Horizonte Azul, instalado num prédio envidraçado com vista parcial para a Baía de Guanabara. Ao entrar, houve um movimento quase imperceptível entre recepcionistas e analistas, surpresa, alívio, curiosidade. Muitos a conheciam apenas como a esposa discreta de Rafael. Aquela que aparecia em eventos com vestidos simples e falava pouco. Outros, os mais antigos, baixaram a cabeça com respeito imediato. Clara percebeu os 2 tipos de olhar e aceitou ambos. Durante anos, permitira que sua presença fosse mal interpretada porque confundia discrição com proteção. Achava que, se Rafael fosse amado pelo que fazia e não por quem ela era, o casamento teria uma chance mais limpa. Agora entendia que esconder a própria força não tornara o amor mais verdadeiro, apenas dera a um homem vaidoso espaço para chamar de dele uma casa erguida por outros. Na sala de reunião, assinou documentos, autorizou notificações, respondeu a perguntas do jurídico e pediu que ninguém transformasse aquilo em espetáculo. A resposta deveria ser firme, não vulgar. A diferença importava. No avião. Isabela quebrou o silêncio com uma pergunta simples demais para ser evitada. Perguntou se Clara era rica. Rafael riu com desprezo atrasado. Mas o riso falhou no meio. Disse que Clara vinha de uma família confortável. Nada, além disso. E que os Monteiro tinham um nome antigo. Mas ele havia modernizado a operação. Isabela cruzou as pernas devagar, sem tirar os olhos dele. Perguntou então por que o advogado a chamara de acionista majoritária. Rafael explodiu. Disse que ela não entendia estruturas societárias. Que mulheres como Clara herdavam papéis e homens como ele transformavam papel em dinheiro. A frase saiu com a antiga força, mas sem a antiga plateia. Isabela, que conhecia o gosto de ser subestimada, sentiu a ofensa atingir também a ela. Mulheres como Clara. Mulheres como Isabela. No fundo, talvez Rafael só soubesse amar mulheres enquanto pudesse colocá-las em alguma prateleira conveniente à esposa útil, a amante desejável, a mãe obediente, a funcionária invisível. Pela primeira vez, Isabela se perguntou em qual prateleira ele pretendia deixá-la quando ela também deixasse de servi-lo. A conexão em Recife tornou-se um pequeno inferno de vidro e ar-condicionado. Ao desembarcarem para aguardar o próximo trecho,
Rafael tentou entrar na sala VIP parceira, usando o cartão digital da Horizonte Azul. A catraca recusou. Tentou novamente. A recepcionista pediu um documento pessoal e consultou o sistema. Seu sorriso mudou de automático para constrangido. Informou que o acesso corporativo estava suspenso e que, se desejassem entrar, poderiam pagar a tarifa avulsa. 2 pessoas na fila reconheceram Rafael de uma entrevista recente sobre turismo de luxo e começaram a cochichar. Isabela sentiu a pele arder. Rafael tirou o cartão pessoal com um gesto brusco. Mas a compra foi recusada por suspeita de segurança após bloqueios sucessivos. Ele xingou baixo. E o xingamento feriu mais a própria imagem do que qualquer pessoa ao redor. Isabela abriu a bolsa e pagou com seu cartão, sorrindo para a recepcionista como se fosse escolha dela. Ao atravessarem a porta, Rafael agradeceu sem olhar. Ela guardou o comprovante com cuidado. Não era só dinheiro. Era a primeira prova de que o rei talvez precisasse pedir moedas à mulher que prometera coroar. Em São Paulo, a notícia já começava a escorrer pelos corredores antes mesmo de Clara embarcar no jatinho da família para a capital. Dona Lúcia ligou 5 vezes. Na sexta, Clara atendeu. A sogra não pediu desculpas. Começou dizendo que aquilo poderia ser resolvido dentro de casa. Que homens cometiam erros. Que expor Rafael destruiria anos de construção familiar. Clara ouviu com uma calma que irritou a outra mulher. Quando respondeu, sua voz não tinha raiva. Apenas limite. Disse que Rafael escolhera o aeroporto. A amante. A frase e a plateia. Ela estava escolhendo os documentos. Dona Lúcia respirou pesado e, por um segundo, quase abandonou a máscara. Perguntou se Clara queria vingança. Clara olhou pela janela do escritório para a cidade, se movendo abaixo, indiferente aos pequenos impérios domésticos. Disse que vingança teria sido deixá-lo descobrir tudo diante das câmeras de um telejornal. O que ela estava fazendo era a administração de danos. A frase doeu mais porque era verdadeira. Quando Rafael e Isabela finalmente pousaram rumo ao paraíso prometido, o pôr do sol tingia o céu com uma beleza indecente. O transfer privativo estava ali. Mas o motorista segurava uma placa onde se lia apenas Reserva Monteiro. Rafael arrancou a placa das mãos do homem antes que Isabela lesse pela segunda vez, perguntando se aquilo era algum tipo de brincadeira. O motorista, treinado para lidar com milionários alterados, explicou que seguia as instruções do sistema. No caminho, o mar apareceu entre coqueiros e curvas, mas ninguém no carro olhou de verdade. Rafael digitava mensagens frenéticas. Isabela acompanhava as notificações refletidas no vidro. Ao chegarem ao resort, foram recebidos com água aromatizada, toalhas frias e um sorriso impecável da gerente. Ela os chamou pelo nome. Desejou boa estadia e pediu, com delicadeza mortal, que aguardassem na recepção enquanto a titular da reserva confirmava as condições de uso da suíte. Rafael sentiu o chão desaparecer outra vez. Isabela perguntou, agora sem doçura, se a titular era Clara. Naquele mesmo instante, no escritório de São Paulo, Clara recebeu no celular a solicitação do resort. Uma foto discreta da recepção acompanhava o aviso interno hóspedes presentes, aguardando autorização final. Ela viu Rafael ao fundo, rígido, tentando parecer indignado. Viu Isabela sentada com a coluna reta, o rosto tenso de quem começava a entender que luxo emprestado também cobra juros. Clara pousou o aparelho sobre a mesa por alguns segundos. Parte dela quis negar tudo. Deixar luz sem quarto. Sem jantar. Sem cenário para a mentira. Outra parte, mais fria e mais madura, compreendeu que a queda precisava continuar visível para eles. Não para o mundo. Autorizou apenas a hospedagem básica já quitada, sem consumos extras.
sem experiências exclusivas, sem acesso à conta corporativa, sem alteração de titularidade. Em seguida, enviou uma única mensagem a Rafael. A primeira: desde o aeroporto, aproveite o que ainda está pago, porque o resto agora tem dono, do outro lado do país. O celular dele vibrou sobre o balcão do resort. Rafael leu. Empalideceu e, pela primeira vez diante de Isabela, não encontrou nenhuma mentira que parecesse cara o suficiente. Clara chegou a São Paulo antes do anoitecer. Mas a cidade já parecia saber que alguma coisa havia rachado no alto dos prédios. O carro atravessou a marginal com os vidros fechados, passando por faróis, motos, ônibus lotados e fachadas iluminadas. Enquanto ela mantinha a pasta de documentos sobre o colo, como quem segurava não papéis, mas uma parte enterrada da própria vida. A sede da Horizonte Azul ficava numa torre elegante da Faria Lima, cercada por restaurantes caros. Cafés cheios de executivos e porteiros que reconheciam poder antes mesmo do crachá. Durante anos, Clara entrara ali como esposa discreta, quase uma sombra educada ao lado de Rafael, sorrindo em eventos, cedendo a palavra, permitindo que chamassem de visão dele estratégias que haviam nascido em suas madrugadas. Naquela tarde, porém, quando atravessou o hall de mármore, não havia marido ao seu lado, nem necessidade de fingir menor. O segurança mais antigo levantou-se imediatamente, chamando-a de doutora Clara. E esse tratamento atravessou a recepção como uma corrente elétrica. Algumas cabeças se viraram, outras abaixaram rápido demais. Ela não sorriu, também não se escondeu. Na sala do conselho, o ar-condicionado parecia mais frio do que o necessário. Ao redor da mesa comprida estavam diretores, 2 conselheiros da família Monteiro, representantes jurídicos e Dona Lúcia, que chegara sem convite formal. Vestida com a dignidade ofendida das mulheres, acostumadas a confundir maternidade com imunidade. Clara entrou por último, acompanhada de Dr. Nogueira. E percebeu o instante exato em que a sala se dividiu entre os que já sabiam e os que ainda esperavam que aquilo fosse apenas uma crise conjugal. Dona Lúcia levantou-se antes que alguém falasse e disse que não permitiria que o nome de seu filho fosse tratado como caso administrativo, porque Rafael dera juventude, energia e rosto público à empresa. Clara ouviu a frase inteira. Deixou que ela ocupasse a mesa e só então respondeu que rosto público não era escritura. Energia não era participação societária e casamento não era autorização permanente para abuso. Não ergueu a voz. Isso irritou mais do que um grito. A serenidade dela fazia todos se lembrarem de que a tempestade já havia acontecido em outro lugar. Dr. Nogueira distribuiu os documentos com movimentos precisos. Mas foi Clara quem falou. Disse que Rafael recebera uma procuração limitada para representar a Horizonte Azul em eventos, negociações comerciais e parcerias previamente aprovadas. Disse também que, nos últimos meses, ele passara a usar a estrutura da empresa para fins pessoais, incluindo hospedagens, passagens, traslados e experiências de alto custo sem justificativa corporativa. Um diretor tentou suavizar, dizendo que aquilo talvez fosse comum em empresas familiares. E Clara o encarou até ele baixar os olhos. Ela então colocou sobre a mesa a cópia da reserva do voo, o pacote do resort, os comprovantes vinculados ao Grupo Monteiro e as mensagens em que Rafael prometia a Isabela uma lua de mel verdadeira, usando privilégios da empresa. A palavra lua de mel ficou suspensa como uma ofensa que ninguém queria repetir. Dona Lúcia empalideceu, mas ainda tentou dizer que Clara estava agindo por dor de mulher traída. Clara assentiu devagar e respondeu que sim. Havia dor. Mas os documentos não sangravam. Eles apenas provavam. No resort,
Rafael andava de um lado para o outro dentro de uma suíte que já não parecia presidencial depois de tantos limites impostos. O quarto era bonito, com madeira clara, varanda voltada para o mar e uma cama arrumada com flores tropicais. Mas cada detalhe lembrava que ele estava ali por tolerância de Clara. Não por direito próprio. Isabela estava sentada perto da janela, descalça, olhando as ondas sem enxergá-las. A chegada que ela imaginara cheia de fotos. Champanhe e promessas havia sido substituída por uma gerente pedindo autorização da titular e um jantar sem consumo liberado. Rafael tentava ligar para aliados, mas muitos não atendiam. Outros respondiam por mensagem, frios, dizendo que seria melhor aguardar orientação jurídica. Quando finalmente conseguiu falar com um antigo gerente regional, ouviu que a presidência interina havia convocado reunião e que Clara estava no comando. Rafael riu com violência, chamando aquilo de golpe doméstico. Do outro lado, o silêncio do gerente foi pior que qualquer resposta. Isabela levantou os olhos e perguntou se ele ainda tinha algum poder real. Rafael virou-se para ela como se a pergunta fosse traição. Na sala do conselho, o nome de Clara começou a ocupar o lugar que sempre fora dela. Um dos conselheiros mais velhos, amigo de seu pai, explicou aos presentes que a participação majoritária da família Monteiro havia sido transferida a Clara antes mesmo do casamento, numa estrutura de proteção criada após a morte do patriarca. Rafael nunca fora dono da Horizonte Azul, era diretor executivo por indicação e confiança. Uma confiança que dependia de conduta, transparência e aprovação do conselho. Alguns diretores pareceram sinceramente chocados. Outros apenas fingiram surpresa, porque tinham escolhido acreditar na versão mais confortável, a de que Rafael era o gênio e Clara, a esposa quieta. Clara sentiu um gosto amargo ao perceber que sua invisibilidade não fora apenas imposição dele. Ela também a havia cultivado, por orgulho, por medo de ser desejada pelo dinheiro, por uma necessidade quase infantil de provar que alguém ficaria sem saber o tamanho de sua herança. Agora via a armadilha. Ao esconder sua força, ensinara os outros a tratá-la como fraqueza. Dona Lúcia pediu uma conversa a sós, mas Clara recusou diante de todos. A sogra então abandonou parte da elegância e disse que Clara nunca entendera Rafael, que um homem ambicioso precisava de admiração, não de uma esposa que o corrigia por dentro e o envergonhava por fora. Clara sentiu a frase tocar anos de jantares silenciosos, natais tensos e elogios sempre direcionados a ele. Respondeu que havia admirado Rafael quando ele ainda tinha dúvidas, quando queria aprender, quando não confundia aplauso com amor. Disse que o problema não fora a ambição, mas a mentira. Dona Lúcia segurou a bolsa com força e acusou Clara de ter armado uma emboscada, de deixar o filho embarcar para depois destruí-lo. Pela primeira vez, a voz de Clara tremeu levemente. Ela disse que não colocou Rafael de mãos dadas com Isabela no aeroporto. Não escolheu o vestido branco da amante. Não pronunciou a frase sobre viver a lua de mel com outra mulher. Apenas parou de protegê-lo das consequências. E quando terminou, a sala estava quieta demais para fingir neutralidade. No litoral, Isabela finalmente abriu o próprio notebook. Rafael estava no banheiro, falando alto com a mãe, alternando promessas de reversão com insultos a Clara. Isabela acessou pastas antigas, contatos de trabalho, prints guardados de conversas com pessoas da área de turismo. Antes de Rafael, ela conhecera o nome Monteiro como quem conhece o nome de uma porta fechada. Uma vez, numa consultoria para clientes de luxo, vira uma planilha onde Clara Monteiro aparecia vinculada a cotas, resorts parceiros e contratos estratégicos. Na época, não ligara aquela mulher a esposa apagada que Rafael descrevia com tanto desdém,
Agora tudo se encaixava com uma crueldade elegante. Rafael a enganara também. Não por amor a Clara, mas por amor à própria imagem. Ele vendera a ela um reino que não era dele. Isabela poderia abandoná-lo naquele momento, pagar uma passagem de volta e desaparecer antes do escândalo. Mas o orgulho dela, ferido e faminto, tomou outro caminho. Se Clara era dona da história, Isabela precisava roubar ao menos a narrativa. Clara estava encerrando a reunião quando recebeu de sua assessora de comunicação um alerta urgente. Um vídeo começava a circular em grupos fechados de empresários e perfis de fofoca corporativa. Na tela do celular, Clara se viu no aeroporto, imóvel, enquanto Rafael e Isabela seguiam para o embarque. A edição era cruel. Cortava a frase de Rafael. Eliminava a presença da amante em alguns segundos e destacava apenas o sorriso pequeno de Clara, como se ela tivesse planejado humilhar o marido. Em seguida, apareciam trechos de documentos fora de contexto, com uma legenda insinuando que a herdeira secreta da Horizonte Azul havia usado o poder financeiro para destruir o companheiro depois de uma crise conjugal. Clara assistiu sem respirar. Não era uma mentira completa, e por isso era perigosa. A melhor manipulação não inventava um mundo, apenas mudava a luz sobre ele. Dona Lúcia viu o vídeo por cima da mesa e seus olhos recuperaram brilho. Alguém finalmente oferecia à família de Rafael a chance de transformar culpa em vitimismo. No Resort. Isabela publicou uma versão ainda mais venenosa em sua conta privada. Sabendo que nada privado permanecia privado quando tinha cheiro de escândalo. Escreveu sobre mulheres poderosas que compravam silêncio. Sobre esposas que preferiam destruir a carreira de um homem a aceitar o fim de um amor e sobre heranças usadas como algemas. Não citou Clara diretamente, mas deixou pistas suficientes para que todos encontrassem o caminho. Rafael saiu do banheiro no meio da postagem. Ao perceber o que ela fazia, tentou arrancar o celular de sua mão. Isabela recuou com uma calma nova. Disse que ele não tinha mais o direito de decidir a estratégia sozinho, porque sua estratégia os levara a uma suíte sem crédito, a um resort que respondia a outra mulher e a uma vida construída sobre documentos que ele nunca leu. Rafael a chamou de oportunista. Ela sorriu com tristeza dura e respondeu que talvez fosse. Mas pelo menos nunca fingira ser proprietário do que apenas usufruía. O insulto acertou fundo porque era verdade demais. Em São Paulo, a equipe de comunicação sugeriu uma resposta imediata. Nota oficial. Esclarecimento. Ameaça de medidas cabíveis. Algo rápido para conter a primeira onda. Clara ouviu todos e percebeu que, pela primeira vez no dia, não sabia o que fazer. O vídeo a atingia onde seus documentos não protegiam na imagem pública. Na moral ambígua das redes. No prazer coletivo de ver uma mulher rica transformada em vilã fria. Se ficasse calada, pareceria culpada. Se respondesse com força, confirmaria a caricatura de herdeira cruel. Dr. Nogueira aconselhou cautela. Um conselheiro disse que a empresa não podia virar novela. Clara quase riu, porque sua vida já havia virado uma com aeroporto, amante, resort e plateia. Então viu, no reflexo escuro da janela, o próprio rosto cansado. Não era apenas Rafael que estava em julgamento. Era a mulher que ela havia escondido por anos. Agora exposta sem ternura diante de gente que não conhecia seu amor. Sua vergonha nem seus motivos. A noite caiu sobre São Paulo enquanto Clara permanecia sozinha na sala do conselho. Depois que todos saíram para telefonar, calcular danos ou escolher lados. O celular continuava vibrando sobre a mesa mensagens de jornalistas. Amigas antigas. Parentes distantes. Números desconhecidos. Em uma delas, Rafael finalmente escreveu. Não pediu perdão. Disse apenas que
se ela não retirasse as acusações. Ele contaria ao mundo que ela sempre o manipulou com dinheiro. Clara leu a frase 2 vezes e sentiu a última ilusão morrer sem barulho. Havia esperado raiva, medo, talvez arrependimento. Encontrou chantagem. Guardou a pasta. Apagou as luzes da sala e caminhou até a janela, observando a cidade acesa como um tabuleiro imenso. No alto daquela torre, a herdeira que ninguém viu entendia que provar a verdade em documentos seria fácil. Difícil seria enfrentar a versão da verdade que os outros queriam consumir. Pela primeira vez desde o aeroporto, Clara sentiu medo. Não de perder Rafael, mas de ter que se mostrar inteira para vencer. Na manhã seguinte, Clara acordou antes do sol. Não por descanso, mas porque o corpo ainda obedecia à antiga disciplina de quem aprendeu a resolver crises enquanto todos dormiam. O apartamento em São Paulo estava silencioso. Grande demais para uma mulher que, por anos, fingira não perceber o vazio entre 2 xícaras na mesa. Ela abriu o notebook na cozinha. Sem maquiagem, sem joias, com uma caneca de café esfriando ao lado. E assistiu novamente ao vídeo que a transformava em vilã. A edição corria rápida. Rafael, abandonado por uma esposa rica, Clara sorrindo no aeroporto. Frases sobre poder financeiro. Comentários indignados de gente que nunca perguntaria quem pagara a viagem da amante. Por alguns segundos, a vergonha antiga tentou voltar. Aquela voz interna que dizia para não se expor, não parecer arrogante, não usar o sobrenome Monteiro como arma. Então uma nova mensagem chegou do resort. Tentativa de alteração de titularidade feita presencialmente por Isabela Andrade. Negada pela gerência. Clara leu devagar. O paraíso começava a falar. No resort. A beleza do mar tornava tudo mais humilhante. Rafael estava na varanda, usando o roupão branco do hotel, como se ainda pudesse parecer senhor de alguma coisa. Enquanto Isabela discutia ao telefone perto da cama, ela falava baixo, mas não baixo o suficiente. Queria saber se havia algum contato na administração central. Alguém que pudesse reclassificar o pacote. Liberar crédito. Talvez transferir parte da reserva para outro nome antes que Clara bloqueasse tudo. Do outro lado, uma antiga colega da área de viagens respondeu com cautela. Disse que Isabela estava entrando em terreno perigoso, que a Horizonte Azul não era uma agência comum e que o nome Monteiro sempre vinha cercado de camadas. Isabela apertou o celular contra o ouvido e sorriu sem alegria. Disse que camadas podiam ser abertas se a pessoa certa tivesse a chave certa. Rafael ouviu apenas o bastante para sentir medo e vaidade ao mesmo tempo. Medo de ela descobrir a extensão da mentira. Vaidade por perceber que, mesmo ferida, Isabela ainda tentava salvá-lo ou salvar a si mesma usando o nome dele. Clara chegou à sede da Horizonte Azul com uma decisão que não contou a ninguém de imediato. Em vez de publicar uma nota agressiva, pediu acesso completo aos registros do pacote vendido para Rafael, aos relatórios de atendimento no Galeão, às câmeras da sala VIP e aos contatos feitos pelo resort desde a chegada do casal. Sua assessora de comunicação achou lento demais. Dr. Nogueira achou preciso. Clara sabia que Rafael venceria qualquer discussão emocional se o assunto continuasse sendo traição, casamento e orgulho ferido. Ele sabia se colocar como homem encurralado por uma herdeira. Mas se a história se tornasse uso indevido de estrutura corporativa, manipulação de reservas e tentativa de obter vantagem sobre bens de terceiros, a máscara romântica cairia sem que Clara precisasse gritar. Ela pediu também que ninguém mencionasse Isabela como simples amante. Isabela era parte da crise, mas não seria reduzida a adereço. Isso parecia generoso. Na verdade, era estratégico. Pessoas subestimadas costumavam deixar rastros quando tentavam provar que eram mais importantes do que pareciam.
A gerente do resort, Marina, convocou Rafael e Isabela para uma conversa em uma sala reservada com vista para o jardim. Havia flores tropicais sobre a mesa, água gelada em copos finos e uma educação tão perfeita que parecia uma lâmina. Marina explicou que a hospedagem básica permaneceria garantida até a data prevista, porque a titular da reserva autorizara. No entanto, nenhum serviço adicional seria liberado sem pagamento pessoal aprovado. E nenhum documento poderia ser alterado sem consentimento formal da titular. Rafael tentou interromper 3 vezes, dizendo que era diretor, que conhecia os donos, que aquilo era constrangimento passível de reclamação pública. Marina ouviu tudo sem perder o tom. Isabela, por sua vez, não olhava para Rafael. Olhava para a pasta da gerente, para o tablet, para o crachá, para qualquer sinal de brecha. Quando Marina saiu por alguns minutos para buscar outro relatório, Isabela inclinou-se para o funcionário auxiliar que ficara na sala e perguntou quanto valeria. Para ele confirmar que Rafael chegara como representante executivo da Horizonte Azul, não como hóspede pessoal. O rapaz arregalou os olhos. A câmera no canto da sala continuou gravando. Em São Paulo. A primeira peça caiu na mesa de Clara às 11h17 da manhã. Era o áudio captado pelo sistema interno da sala reservada, acompanhado de uma transcrição feita pela equipe de segurança do resort. Clara ouviu Isabela oferecer acesso a contatos de imprensa, favores futuros e até participação em uma possível denúncia contra a Horizonte Azul se alguém ajudasse a sustentar a narrativa de que Rafael estava ali a trabalho. A voz da amante não era histérica nem vulgar. Era controlada, quase profissional, e por isso mais reveladora. Ela não falava como mulher apaixonada tentando proteger um homem. Falava como alguém negociando posição em um naufrágio. Clara fechou os olhos. Não sentiu triunfo. Sentiu a tristeza estranha de reconhecer em Isabela uma versão distorcida de muitas mulheres que aprenderam que o mundo rico só abria portas quando elas vendiam alguma parte de si. Ainda assim, compreensão não cancelava a consequência. Clara autorizou que o material fosse preservado e anexado ao dossiê interno. Depois, pela primeira vez, gravou um vídeo para os funcionários da empresa. O vídeo de Clara era simples, sem cenário luxuoso, sem maquiagem pesada, sem lágrimas. Ela apareceu sentada na sala de reuniões da Horizonte Azul e disse que não responderia à vida íntima com espetáculo, mas responderia a qualquer tentativa de distorcer condutas que afetassem a empresa. Explicou que a companhia estava revisando o uso de benefícios corporativos por um ex-diretor, que reservas e ativos do grupo tinham titularidade clara e que nenhum colaborador deveria ceder a pressões externas. Não citou Rafael. Não citou Isabela. No fim, porém, fez algo que surpreendeu. A própria equipe assumiu publicamente que era Clara Monteiro, acionista majoritária e responsável pela transição de governança da Horizonte Azul. Disse que por anos preferira atuar nos bastidores por motivos pessoais, mas que discrição não deveria ser confundida com ausência. A frase atravessou os grupos internos como fogo limpo. Funcionários antigos responderam com mensagens de apoio. Funcionários novos perguntaram o que aquilo significava. A resposta era simples e imensa. Significava que a mulher invisível tinha entrado pela porta principal. Rafael viu o vídeo no celular de Isabela, porque o seu estava quase sem bateria, e ele esquecera o carregador na mala despachada. A cada frase de Clara, seu rosto endurecia mais. Quando ela disse acionista majoritária, ele jogou a toalha de rosto contra a parede. Isabela não reagiu. Estava ocupada demais medindo o tamanho da derrota. A Clara do vídeo não parecia uma esposa ciumenta. Parecia dona de um edifício inteiro depois de permitir, por educação, que os outros decorassem a fachada. Rafael começou a dizer que aquilo era injusto,
que ele dera visibilidade ao grupo, que sem ele, a Horizonte Azul ainda seria uma empresa familiar provinciana com sobrenome antigo. Isabela perguntou, sem levantar a voz. Porque ele nunca contou que ela era a dona. Rafael respondeu que não devia explicações sobre a estrutura do próprio casamento. Isabela riu. E o riso foi baixo. Sem humor. Disse que ele não tinha casamento. Não tinha empresa e talvez nem tivesse amante. Porque amante de homem rico era uma coisa. Acompanhante de homem bloqueado era outra bem diferente. A frase abriu entre eles um silêncio feroz. À tarde, Clara recebeu a gravação completa das câmeras do Galeão. Ali estava tudo que o vídeo manipulado havia cortado. Rafael chegando com Isabela de mãos dadas. A frase cruel sobre a lua de mel. A tentativa de transformar Clara em espetáculo. O supervisor Marcelo oferecendo a sala Monteiro. O momento em que Clara recusou cancelar os serviços antes da decolagem. Também havia o registro do sistema mostrando que os cartões de embarque, o upgrade e o pacote do resort tinham sido vinculados à conta da família Monteiro muito antes de Rafael prometer a viagem à amante. A equipe de comunicação preparou uma resposta curta, desta vez impossível de desmontar. Não era uma exposição sentimental. Era uma sequência cronológica, com horários, documentos e imagens autorizadas, omitindo detalhes íntimos além do necessário. Clara revisou cada linha, cortou adjetivos, cortou ironias, cortou qualquer frase que soasse vingativa. Queria verdade suficiente. Não, crueldade extra. Antes de aprovar. Ficou olhando a imagem congelada de Rafael no aeroporto, sorrindo como quem acreditava ter vencido. Naquele sorriso estava a origem de tudo, a certeza de que a humilhação de uma mulher silenciosa nunca cobraria a passagem de volta. Quando a resposta da Horizonte Azul foi publicada, o escândalo mudou de direção em menos de uma hora. Os mesmos perfis que falavam sobre herdeira cruel começaram a falar sobre diretor suspenso. Reserva corporativa, amante no pacote premium e tentativa de manipulação de narrativa. A internet, sempre faminta, não se tornou justa, apenas encontrou uma presa mais barulhenta. Clara sabia disso e não confundiu repercussão com reparação. Mesmo assim, a mentira perdeu força. No conselho, aliados oportunistas de Rafael ficaram mudos. Dona Lúcia enviou uma mensagem acusando Clara de ter acabado com a família. Clara respondeu apenas que não se acaba com uma casa mostrando a rachadura. A rachadura já estava lá. No resort. A gerente Marina recebeu novas instruções: manter a hospedagem sem constrangimento público, mas registrar qualquer tentativa de pressão. Rafael, desesperado, tentou comprar passagens de volta. Havia lugares disponíveis. O cartão pessoal, porém, seguia limitado após verificações. E as passagens de emergência custavam mais do que ele esperava pagar sem o braço invisível da empresa. Isabela encontrou Rafael no bar do resort, onde ele tentava convencer o barman a colocar uma garrafa de vinho na conta do quarto. O homem recusou com gentileza. Aquilo, mais do que qualquer documento, destruiu o último verniz. Rafael, que horas antes falava em paraíso, agora discutia por uma garrafa que não podia assinar. Isabela sentou-se ao lado dele e colocou o celular sobre o balcão. Na tela, havia mensagens antigas entre ela e um contato da Horizonte Azul, anteriores ao romance com Rafael, perguntando sobre estrutura societária, eventos de investidores e a influência real da família Monteiro. Rafael leu e a encarou como se tivesse descoberto uma traição dentro da traição. Isabela não negou. Disse que se aproximara dele porque ele parecia a porta certa, mas que em algum momento acreditou na parte mais bonita da mentira. Rafael a chamou de interesseira. Ela respondeu que sim. Tinha interesses.
como ele tinha. A diferença era que os dela nunca usaram aliança para parecer virtude. O amor deles, se existira. Murchal, ali. Entre uma bebida negada e um mar que continuava indiferente. À noite, Clara recebeu a última peça que faltava. Isabela, tentando se proteger, enviou por meio de um contato intermediário prints de conversas com Rafael em que ele admitia usar a viagem para forçar Clara a aceitar um divórcio rápido, sem discutir participação, imagem pública ou responsabilização por despesas. Em uma das mensagens, Rafael dizia que Clara morreria de vergonha antes de brigar por dinheiro diante dos outros. Clara leu essa frase muitas vezes. Era ali que a ferida deixava de ser apenas traição e se tornava diagnóstico. Rafael não apenas a enganara, ele estudara sua vergonha, sua discrição, sua antiga necessidade de parecer acima de disputas, e transformara tudo em ferramenta. O twist final não estava no dinheiro, nem nas ações, nem no resort. Estava no fato de que ele sempre soube onde ela doía. Só errou ao acreditar que dor era obediência permanente. Clara autorizou o Dr. Nogueira a incluir as mensagens no processo e pediu que a equipe encerrasse a resposta pública. A partir dali, a justiça íntima não precisava mais de plateia. No resort. Rafael recebeu a notificação formal no e-mail e ficou parado diante da tela, iluminado pela luz azul do celular. Uso indevido de benefícios. Revogação de representação. Revisão de conduta. Divórcio em andamento. Preservação de provas. Cada linha era uma porta batendo. Ele saiu para a varanda e olhou o mar escuro, entendendo finalmente que não havia volta. Simples. Não podia desfazer a frase dita no aeroporto. Não podia apagar as câmeras. Não podia transformar Isabela em amor puro, nem Clara em esposa histérica. O avião que ele tomara como fuga havia sido, desde o início, o corredor estreito de sua própria exposição. Atrás dele, Isabela fechava a mala em silêncio. Rafael perguntou se ela iria embora. Ela respondeu que sim. Mas não por dignidade, por sobrevivência. Ele tentou dizer que Clara havia destruído tudo. Isabela parou na porta e respondeu que Clara apenas tirara o nome dela da conta. Rafael ficou sozinho no quarto bonito, cercado por flores, mar e recibos. Pela primeira vez. O paraíso não parecia destino. Parecia prova. Rafael voltou a São Paulo 2 dias depois. Não no voo triunfante que imaginara quando atravessou o portão do galeão, mas em silêncio, como uma mala menor. Óculos escuros e o rosto de quem envelhecera dentro de uma viagem curta demais. Não havia Isabela ao seu lado. Ela desembarcara antes, em Recife, pagando a própria passagem de volta, depois de vender a imagem de mulher ferida para alguns contatos e receber, em troca, apenas a certeza de que ninguém poderoso a protegeria de graça. Rafael atravessou o saguão de Congonhas sem olhar para os painéis. Como se qualquer palavra ligada a embarque ainda pudesse humilhá-lo, o celular não parava de vibrar. Mas já não eram convites, entrevistas ou mensagens de admiração. Eram cobranças, notificações, perguntas de jornalistas, áudios desesperados de Dona Lúcia e silêncios de gente que, uma semana antes, teria disputado uma mesa com ele no almoço, pela primeira vez. Entendeu que reputação não era aplauso, era crédito moral, e o dele havia sido cancelado antes mesmo de pousar. Clara o recebeu 3 dias depois numa sala neutra, escolhida por Dr. Nogueira para evitar símbolos de vitória. Não era a sede da Horizonte Azul, nem o antigo apartamento do casal, nem a casa da família Monteiro. Era apenas uma sala clara, com mesa comprida, água em garrafas pequenas e cadeiras confortáveis demais para a dureza do que seria dito ali. Rafael chegou acompanhado de um advogado
usando um terno escuro e a expressão de quem ainda esperava recuperar algum pedaço do palco. Clara estava de vestido azul marinho, sem aliança, com os cabelos presos e uma serenidade que não pedia licença. Quando ele a viu, pareceu procurar a mulher do aeroporto, aquela que deveria estar quebrada. Encontrou outra. Ou talvez encontrasse a mesma pela primeira vez. Rafael começou dizendo que tudo tinha saído do controle, que Isabela se aproveitara da crise, que ele nunca quis prejudicar a empresa. Clara escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela respondeu que não estava ali para discutir a versão que o faria dormir melhor. O acordo foi lido sem pressa. Rafael deixaria formalmente qualquer cargo de representação. Renunciaria aos benefícios vinculados a Horizonte Azul. Devolveria documentos e acessos internos. Assumiria a responsabilidade pelas despesas pessoais identificadas e assinaria o divórcio nos termos ajustados entre os advogados. Não haveria espetáculo público adicional, desde que ele não tentasse distorcer novamente os fatos. Essa era a parte que mais o feriu. Clara não queria vê-lo destruído todos os dias. Queria vê-lo fora, para um homem que se alimentava de centralidade. Ser removido com elegância do centro era a punição mais profunda do que insulto. Rafael tentou argumentar que dera anos à empresa, que sua imagem ajudara a modernizar a marca, que merecia reconhecimento. Clara então abriu uma pasta e empurrou uma única folha pela mesa. Era a lista de decisões estratégicas assinadas por ela antes de serem apresentadas por ele em eventos. Rafael leu as datas. Reconheceu frases que havia repetido em palestras, ideias que chamara de suas, projetos que o fizeram ser aplaudido. A mão dele parou no meio da página. Dona Lúcia apareceu no intervalo, embora ninguém a tivesse chamado para aquela conversa. Entrou com o rosto pálido e o orgulho ainda intacto. Carregando uma bolsa estruturada como se fosse escudo, pediu para falar com Clara a sós. Pela primeira vez. Clara aceitou. No corredor, longe da mesa dos advogados. A sogra pareceu menor do que nos jantares em que distribuía indiretas como talheres finos. Disse que mãe errava defendendo o filho, que Rafael tinha defeitos. Mas não era um monstro. Clara respondeu que nunca precisou que ele fosse monstro para se divorciar. Bastava que tivesse escolhido machucá-la, sabendo exatamente onde doía. Dona Lúcia baixou os olhos. E durante um segundo, a máscara de família tradicional caiu, revelando apenas uma mulher assustada diante da ruína do filho. Ela perguntou se Clara algum dia amara Rafael de verdade. Clara sentiu a pergunta atravessar uma parte antiga do peito. Disse que sim. E talvez esse tivesse sido seu maior erro e sua prova mais honesta. Amara tanto que se diminuiu para não parecer comprá-lo. Ele se aproveitou do espaço. Isabela também pagou, mas de um modo menos público e mais solitário. Os perfis que a trataram como mulher fatal passaram a tratá-la como oportunista. Antigos clientes deixaram de responder. Uma proposta de trabalho sumiu depois que o nome dela apareceu, vinculado à tentativa de manipular registros no resort. Ainda assim, Clara não a perseguiu além do necessário. Quando os advogados perguntaram se ela queria incluir Isabela em uma ofensiva maior, Clara recusou. As provas já bastavam para proteger a empresa e encerrar a mentira. O resto seria crueldade, não justiça. Isabela recebeu essa notícia por uma conhecida por alguns minutos. Sentiu o ódio de Clara por até a misericórdia parecer uma forma de superioridade. Depois, sozinha, em um quarto alugado em Botafogo, sem vista para o mar prometido, entendeu algo mais áspero. Rafael não a tirara da margem. Apenas a usara para ferir outra mulher enquanto ela fingia estar subindo. Pela primeira vez em anos, Isabela chorou não por perder um homem rico, mas por perceber o preço que aceitara pagar para ser escolhida por alguém que não podia escolher nem a si mesmo. Na Horizonte Azul, a transição foi firme.
Clara apareceu na sede sem pedir desculpas pela própria presença. Reuniu equipes. Conversou com gerentes. Ouviu funcionários que Rafael costumava interromper e reorganizou a diretoria sem transformar cada mudança em vingança. Alguns homens que antes a chamavam apenas de esposa de Rafael passaram a chamá-la de doutora com pressa demais. Tentando apagar anos de condescendência em uma palavra, Clara percebeu. Mas não colecionou ressentimentos como troféus. Tinha trabalho demais para isso. Em uma reunião com a comunicação, recusou uma campanha que exploraria sua história pessoal para gerar simpatia à marca. Disse que a empresa venderia viagens, não a dor dela. Mais tarde, no café do prédio, uma jovem analista se aproximou e confessou que sempre soubera que muitas ideias vinham de Clara, mas nunca tivera coragem de dizer. Clara agradeceu e respondeu que coragem também era uma prática. Ao ouvir a própria frase, compreendeu que falava consigo mesma. Havia passado anos esperando ser reconhecida, sem se revelar. Agora precisaria aprender a aparecer sem se endurecer. O divórcio foi assinado numa manhã de chuva fina. Sem fotógrafos. Sem gritos e sem reconciliação dramática. Rafael assinou primeiro. Com movimentos curtos. Como se cada letra pesasse mais que a anterior. Quando empurrou a caneta para Clara, olhou para a mão dela e viu a marca leve onde a aliança costumava ficar. Aquela ausência pareceu finalmente atingi-lo. Disse, baixo, que ela poderia ter contado desde o início quem era. Clara segurou a caneta, mas não assinou imediatamente. Respondeu que sim. Poderia. Poderia ter dito que era a herdeira, que as ações estavam em seu nome, que os contratos dependiam dela, que ele estava sendo amado por uma mulher que também tinha poder. Mas ele também poderia ter amado sem precisar dominar. Poderia ter perguntado sem desprezar. Poderia ter sido digno antes de descobrir o tamanho da perda. Rafael fechou os olhos. Não havia resposta limpa para aquilo. Clara assinou. O casamento terminou sem trovão. Apenas com o som seco de uma página virada. Depois da assinatura, Rafael tentou pedir perdão. A palavra saiu difícil. Quase envergonhada. E talvez houvesse nela alguma verdade tardia. Clara não a rejeitou com crueldade. Disse que aceitava o pedido pelo que ele podia ser naquele momento. Mas não devolveria a ele o direito de machucar lá em nome de arrependimento. Rafael assentiu. Derrotado de um jeito menos teatral. Honte de ser. Perguntou se ela tinha planejado tudo desde o começo. Clara pensou no aeroporto. No supervisor, chamando-a de Senhora Monteiro. No avião subindo. No telefonema de Nogueira. Nos anos de silêncio. Disse que não. Planejara apenas parar de impedir que a verdade chegasse no horário certo. Rafael foi embora sem olhar para trás. Dessa vez, quem ficou não foi abandonada. Quem ficou ocupava o lugar por escolha. Clara permaneceu alguns minutos na sala vazia, respirando a estranha leveza que vinha depois do fim. Não era felicidade imediata, era espaço. Ei! Para uma mulher que vivera encolhida dentro do próprio casamento. Espaço já parecia começo. Semanas depois, Clara voltou ao galeão. Não porque precisasse reviver a cena, mas porque a Horizonte Azul inauguraria uma nova rota de experiências sustentáveis no Nordeste. Um projeto que seu pai sonhara e Rafael usara em discursos sem entender a delicadeza. O saguão estava igual e diferente ao mesmo tempo, malas rodando. Anúncios ecoando. Crianças cansadas. Casais abraçados. Executivos apressados. Marcelo, o supervisor, reconheceu-a de longe e sorriu com discrição. Desta vez, chamou-a de doutora Clara sem hesitar. Ela agradeceu e caminhou até a área de embarque sem sentir o peso fantasma daquele vestido branco. Daquela frase. Daqueles olhares. Perto do vidro,
Parou por um instante. Um avião decolava. E o movimento já não parecia fuga nem sentença. Parecia apenas possibilidade. Seu celular vibrou com uma mensagem da equipe, tudo pronto para a apresentação em Recife. Clara respondeu que estava a caminho. Então guardou o aparelho. Ajeitou a alça da bolsa e entrou na fila prioritária usando uma passagem comprada em seu nome, com seu dinheiro, para um destino escolhido por ela. No avião, antes de desligar o celular, Clara abriu a galeria e encontrou por acaso uma foto antiga de seu casamento. Rafael sorria ao seu lado. Bonito. Ambicioso. Ainda sem a sombra do homem que se tornaria. Por muito tempo. Aquela imagem lhe causara raiva. Naquele dia, causou apenas uma tristeza mansa. Ela apagou a foto sem cerimônia. Não para negar que aquilo existiu, mas para parar de carregar prova de uma promessa quebrada. Quando a aeronave começou a se mover, Clara olhou pela janela. O rio brilhava lá fora. Imenso. Contraditório. Vivo. Ela pensou na mulher que fora deixada no aeroporto e desejou abraçá-la. Não por pena, mas por gratidão. Aquela mulher não implorou, não gritou, não se vingou com as mãos sujas. Apenas esperou o avião subir para deixar a verdade pousar. Clara sorriu. Fechou os olhos e respirou fundo quando as rodas deixaram o chão. Dessa vez, ninguém a abandonava. Dessa vez, ela partia inteira.